Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês. Amém? Um dia abençoado no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Noite de batalha espiritual ontem, essa madrugada, meu Deus, foi pesado. Eu não dormi até agora. Foi muito pesado ontem. Meu Deus, que guerra, que batalha espiritual. Terminar a live eu já vou dormir. Eu tô nas últimas baterias. Tanto eu como a Nani. Meu Deus, Jesus, não tá fácil. Hoje foi pesado. Muita batalha espiritual, muita guerra espiritual. Mas é assim mesmo. Tem dias que são assim. Amém? Tanto é que eu vou trazer um tema hoje para vocês saber lidar, né? Nesses caos que vem, esses tempos às vezes de guerra, de batalha, né? Então eu vou trazer aí uma palavra bem legal para vocês, amém? Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver se a Nani já mandou. Ok, obrigada, Nani. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. A oração... Ai, gente, eu esqueci de falar algo pro pessoal da oração da madrugada. Gente, a oração pode assistir, é só estar no grupo. A oração começa hoje 5h30. Se tiver no grupo, pegar o link, você pode assistir e enviar para quem você quiser. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como vai ter o 24/7, então vai quebrar o nosso cronograma no seguinte, tá? A gente não vai estar... fazendo 3 horas da manhã, ceia e tudo isso. A gente vai deixar para fazer na live. Então vamos supor, a hora que outra equipe assumir a oração 24/7, aí eu vou vir fazer a live, tá? Só que a live vai mudar de horário. Depois eu vou estar passando para vocês, certo? Então assim, a oração de 24/7 vai ser todo o tempo durante 7 dias. Então, a hora que tiver uma outra equipe cobrindo 24/7, eu vou vir, vou fazer uma live. E aí eu aviso vocês que horário eu vou fazer a live, certo? Aí eu vou pegar e vou falar assim pra vocês, olha, eu vou fazer a live, né? A gente tava decidindo, né, Nani? Acho que vai ser 6 horas. Mas eu vou avisar vocês, a gente tem que ver bem certinho, vai ser 5h30. Porque assim, a janela das 3 da manhã às 6 vai ser minha. Eu que vou estar cobrindo essa janela, certo? Então, provavelmente, pode ser depois das 6 horas. E aí eu quero fazer a ceia com você, certo? E a oração direcionada. Em live, certo? Você que está na consagração aí dos 70 dias. E eu vou deixar salvo. Então, vamos supor que você não pode vir para live. Aí vai ficar salvo e você assiste a hora que você quiser. Ok? Certo? Vamos orar para nós começarmos hoje, em nome de Jesus? Quero que você feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te apresento, Senhor Deus, cada vida que está aqui. Te apresento, Senhor Deus, cada coração que veio sedento, Pai, em busca que o Senhor venha falar com ele ou com ela, Pai. Pai, nós entramos debaixo da dispensação, Senhor Deus, do governo, Pai, do Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, possa bradar aqui hoje. Pai, que o Senhor traga a revelação da palavra. Que o Senhor Deus, venha me usar, Pai, de uma forma poderosa. Pai, nós consagramos esse devocional, essa palavra, em nome de Jesus. Amém? Então agora nós vamos estar lendo Miqueias, certo? A gente vai estar lendo Miqueias. A gente está quase terminando. Tá perto, hein? Falta pouquinho. Nós vamos estar lendo Miqueias. Amém? Para quem é novo por aqui, é um capítulo na live, 6 em casa. E eu já mandei lá para os meus alunos que o mínimo que eu quero deles é 7 capítulos por dia, certo? O mínimo, ok? O mínimo que eu quero é 7 capítulos por dia, tá? Para começar. Então, abra comigo em Miqueias, capítulo 1. Então, vamos lá. O Senhor deu esta mensagem a Miqueias.
de Moresete durante os anos em que Jotão, Acás e Ezequias foram reis de Judá. As visões diziam respeito a Samaria e Jerusalém. Grande tristeza por Samaria e Jerusalém. Prestem atenção todos os povos, que a terra e tudo que nela há ouçam. O Senhor soberano fez acusações contra vocês. De seu santo templo o Senhor falta. Vejam, o Senhor se aproxima, ele deixa seu trono nos céus e pisa sobre os lugares altos da terra. Os montes se derretem sobre os seus pés e escorrem para os vales como cera no fogo. Como a água que desce pela encosta. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, os pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital, onde fica o centro de idolatria de Judá. Em Jerusalém, sua capital. Por isso transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas e farei de suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale as pedras de seus muros, até que os alicerces fiquem descobertos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas. Todos os seus tesouros sagrados serão queimados. Isso tudo foi comprado com o pagamento de sua prostituição e será levado embora para pagar prostitutas em outro lugar. Por isso chorarei e lamentarei e andarei descalço e nu. Uivarei como um chacal e gemerei como a coruja, pois a ferida do meu povo não tem cura. Chegou a Judá até os portões de Jerusalém. Não contem isso aos nossos inimigos em Gate. Não chorem, vocês habitantes de Bet-Leafra. Rolem no pó, vocês habitantes de Safir, vão para exílio nus e envergonhados. Os habitantes de Zanã não se atrevam a sair da cidade, os habitantes de Bet-Ezel. Então, em prantos, por não ter proteção, os habitantes de Marote anseiam por alívio. Mas a calamidade do Senhor chega até as portas de Jerusalém. Atrelem os cavalos, suas carruagens e fujam. Habitantes de Laquins, você foi a primeira cidade em Judá a seguir Israel e sua rebeldia, e levou Belá, Sião, a pecar. Deem presentes de despedida a Moresete-Gate, e a cidade de Aquizib enganou os reis de Israel. Os habitantes de Maressa, trarei um conquistador para tomar sua cidade, e a liderança de Israel irá a Adulão. Os habitantes de Judá raspem a cabeça, pois seus filhos queridos serão levados para longe. Fiquem calvos como águia, pois seus pequenos serão exilados em terras distantes. Aleluia. Glória a Jesus. Então fica que botar agora em nome de Jesus, certo? E agora a gente vai entrar, o próximo livro já é Naum, tá? Como é 7 capítulos, a gente leu 1, então agora é Naum, amém? Acho que voltou agora. Meu Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Amor, já tem que ver esse negócio na internet hoje. Você tá na Global Fighter? Tô. Misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido. Repreendido em nome de Jesus, amarrado, repreendido. Gente, esse negócio da minha voz mudar é um bug do Instagram, tá? Pode ficar em paz, amém? Glória a Jesus, agora voltou que eu troquei da internet, amém? Vamos lá agora. Então fica para casa o Naum, amanhã, para a próxima live, o Naum. Então amanhã, tá? Nós vamos ler Naum e eu vou falar para você que hora vai ser a live. Então a live agora não vai ser 4h21. Como vai começar o 24/7, eu vou ter que orar,
tá? Eu vou ter que orar, pedir para Deus um horário para ver qual que fica melhor. Eu acredito que vai ser depois da nossa janela, certo? Então vamos lá. Queridos, como eu acabei de lançar a escola, né? E eu tô vendo uma batalha espiritual muito grande dos alunos, tenho orado. Imagina se eu não sou intercessora dos alunos, se eu não sou cobertura. Meu Deus, eles não aguentariam. Então o que acontece? Tem pessoas que se inscreveu para a escola e começou a passar mal e começou a libertação e Deus começou a fazer aquele reboliço dentro da pessoa. E eu falei assim, eu vou trazer uma palavra para as pessoas entenderem o que é isso, o que acontece, né? Então eu gostaria que você abrisse agora comigo em Tiago 4, capítulo 7, tá? Tiago 4, capítulo 7. Então pega a visão aqui. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, ok? Portanto, submetam-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Quando nós estamos a ponto de ter uma ruptura em diversas áreas da nossa vida, o inferno vai se levantar. Então, a escola de libertadores, ela vai proporcionar isso para os alunos. Então, os alunos começaram o quê? A entrar em tribulação. Mas isso, queridos, você precisa aprender a se posicionar. Porque o diabo, ele não mexe, ele não atazana, ele não inferniza alguém que ele sabe que vai perder. E talvez você já é remido e lavado no Cordeiro. Sim, você já é liberto. Mas tem ali alguma área da sua vida que está paralisada. E mediante alguma aula que nós vamos ter, Deus vai trazer essa ruptura na sua vida. Como eu falei para você, o aluno que fizer a escola, ele não vai só fazer a escola. Ele não vai só ser um libertador, ele vai passar pelo processo, certo? Então deixa eu falar, quando a gente levanta uma campanha de jejum, o diabo ataca. Quem começou a orar na madrugada e começou a sofrer retaliação? Então agora é muito comum o diabo querer colocar sonho contra mim, ideias contra mim. Por quê? O diabo sabe que eu sou a libertadora, que eu vou moldar vocês, que eu vou trazer a libertação. Então ele sabe isso e ele vai tentar de tudo, tá? Mas a chave de hoje é: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. É só no começo. Daqui a pouco, queridos, daqui a pouco ele não pode mais. Todo confronto do inferno tem dia e hora para começar e para terminar. E eu quero dizer aqui para todos vocês, mas especialmente para os meus alunos. O diabo, ele está irado porque ele sabe que eu vou trabalhar todas as áreas da sua vida. Ele sabe como eu faço tudo com excelência. E ele sabe que eu, para abrir essa escola, estou terminando 70 dias que eu apresentei por causa dessa escola. Eu entrei, queridos, na escola com a oferta no altar do Senhor alta. Então, é exatamente por isso que o inferno está irado. Então eu preciso que você entenda. Você vai levantar uma campanha, o diabo vai levantar pessoas contra você, a confusão começa a acontecer na sua casa, você vai começar a acordar de madrugada para orar, o inferno. Então, às vezes a gente pensa assim: eu vou entrar nessa escola, eu vou entrar na campanha de oração, minha vida vai ser agora um moranguinho, um chuchuzinho. Mentira, não vai. As coisas na nossa vida, para melhorar, ela tem que ficar um reboliço nas cores celestiais. Queridos, quando a gente se posiciona para entrar, para fazer algo, as coisas vão bagunçar primeiro. E vai parecer um caos, mas deixa eu falar algo aqui para você, principalmente para você que é meu aluno. E você vai viver agora 4 meses comigo nesse processo. Eu preciso que você entenda: resista o diabo e ele fugirá de você. A raiva dele é porque você vai se tornar um grande libertador. Então, toda vez que você começa a fazer algo e há oposição, é porque já deu certo. Toda vez que você começa a orar e tem oposição, já deu certo. Toda vez que você começa a jejuar e tem oposição, já deu certo. Toda vez que você fala assim: eu vou agora fazer algo para Deus, e aí alguém se levanta, alguém vai contra você, porque já deu certo. Queridos, o inimigo, ele só afronta quando ele sabe que já deu certo.
quando ele já viu que ele já perdeu. Então o inimigo, ele não mexe com aquilo que é dele. Ele não mexe com quem está no muro. Mas o inimigo, ele vai tentar de tudo para tirar você do sério. Então, submetam-se a Deus. Eu preciso que, estou falando aqui principalmente para os meus alunos. Nesses 4 meses, se submetam a Deus, vigiem, fechem as brechas e o diabo vai fugir de vocês. Então ele está irado sim, porque não só você vai ser liberto, sarado, remido, curado, mas as áreas da vida de vocês serão totalmente destravadas. E eu preciso que você entenda, quando eu comecei esse jejum de 70 dias, eu sofri demais nos primeiros dias. Porque eu sabia que algo grande aconteceria. E aí o inferno se levanta, queridos, e é horrível. E parece assim, meu Deus, mas em vez de melhorar, piora. Piora, e isso é o viés do mundo espiritual. E eu preciso que você entenda, tudo no mundo espiritual, para ter um resultado, tem que primeiro ter uma bagunça. Se algo estava na mão do diabo e agora você vai se livrar de algo, você vai deixar alguma bagagem para trás, pode ter certeza que o diabo, ele vai vir resistindo à oposição do maligno, resistindo à oposição maligna. Então eu preciso que você entenda. Então, se tá um reboliço na sua vida, se as coisas começaram a vir contra você e você tá buscando a Deus, e quanto mais você busca a Deus, mais luta você passa, eu preciso dizer para você, grande será o despojo, grande serão as coisas que você tomará logo. O diabo, ele não vem afrontar qualquer um. O diabo, ele não vem afrontar meio termo, o diabo vem afrontar somente quem ele sabe que já perdeu. O diabo, ele só vem tentar quem ele sabe que já perdeu. Então eu quero hoje que você entenda que quando você começa uma campanha de jejum, você começa uma oração, você começa qualquer coisa, e aí as pessoas se levantam contra você e daqui a pouco dá algo inflamado e é sonho, isso e aquilo. Eu preciso que você entenda, o inferno está investindo para tirar sua paz. Mas quando o diabo, ele nos tenta, ele tem um tempo e ele tem um prazo determinado para bater em retirada. E eu quero hoje que vocês entendam. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então hoje, no nome de Jesus, eu preciso que você suporte o processo. Suporte o processo. Eu preciso que você aprenda a suportar o processo. Queridos, não existe ruptura em qualquer área da sua vida se antes não tiver libertação. Não existe isso que você quer viver, que é lindo, se antes não houver uma libertação. E eu quero dizer para você hoje, se você começou a fazer algo para Deus, se você está fazendo qualquer coisa para Deus, o diabo, ele vai investir 100%, tá? Então eu quero que hoje vocês entendam e tenham maturidade, porque o erro de muitas pessoas quando começam a enfrentar oposição maligna, e a oposição é porque você agora se posicionou. O diabo, ele só se coloca contra quando ele vê em você um posicionamento. O diabo, ele só se levanta contra você quando ele vê em você um posicionamento. Porque se ele não visse em você um posicionamento, por que ele iria investir em você? Por que ele iria tentar tirar a sua paz? Então hoje eu quero que você entenda. Se o diabo vir com ataques para cima de você, porque você começou a fazer qualquer coisa, principalmente essa escola de libertadores, eu quero que você entenda, resista e ele fugirá de você. Quando há oposição é porque já houve posicionamento. Quando há um confronto, porque já houve posicionamento. E grandes são as coisas que o Senhor vai trazer na sua vida. Então hoje, no nome de Jesus, eu preciso que você entenda e seja maduro. Sabe o que muitas pessoas fazem quando há oposição? Mas cadê esse Deus? Mas por que Deus deixa que isso aconteça comigo? Por que as pessoas estão contra mim e Deus permite isso? E aí as pessoas começam a blasfemar contra Deus. As pessoas falam assim, acho que era mais fácil eu viver lá no mundo. E eu preciso que você entenda. No dia mau, no dia da oposição maligna de Satanás, você fica em silêncio.
Fique em silêncio e muito cuidado para você não perder a sua bênção através das suas palavras. Você sabia que muitas vezes Deus permite o diabo te provar para ver o que vai sair de você quando a prensa chega? Então, quando a prensa chega, Deus quer saber se vai sair murmuração, blasfema ou óleo. Deus quer saber se você vai louvar, glorificar ou se você vai blasfemar. Então Deus, ele permite a prensa sobre o justo, sobre qualquer pessoa. E a prensa, queridos, muitas vezes não vem de uma batalha comum qualquer da vida. Às vezes a prensa vem da oposição maligna de Satanás. Foi assim com Jó. Jó, a Bíblia vai dizer que ele era irrepreensível. Ele, queridos, cuidava tanto que ele ofertava o sacrifício ali até pelos seus filhos. Mas aí o Satanás chega na presença de Deus e fala assim: pois é, ele é assim, ele é desse jeito, mas é porque você colocou um muro de glória em volta dele, mas toca nos bens dele, toca na família, toca nisso e toca naquilo. E aí Deus vai permitir. Deus vai permitir para que Jó fosse provado na sua fé. E eu preciso hoje que você entenda. Nós subimos de patente espiritual. Nós subimos de patente espiritual quando Deus nos encontra no dia mau, glorificando Ele. Quando Deus nos encontra numa circunstância que era pra gente estar chorando, mas a gente está glorificando Ele. Quando nós, ainda que qualquer coisa aconteça, em vez de você murmurar, blasfemar, chorar, você ainda consegue ver todas as virtudes e toda a qualidade de Deus, e Ele não diminui em nenhum milímetro por algo que esteja acontecendo na sua vida. E eu preciso dizer hoje para você que vai ser um libertador, para você que entrou debaixo dessa escola, no dia mau você cuida, no dia mau você fica em silêncio, no dia mau você não escuta Satanás, no dia mau você resiste até ele ir embora. E no dia mau, o que acontece no dia mau? Quem aqui já passou um dia mau? Sabe aquele dia que tudo deu errado e parece que você entrou no natural e parece que você não tem nem fé? Quem aqui já passou por isso? Quem já parou por esse tipo de situação? No dia mau parece que Deus não te responde. No dia mau parece que Deus não fala com você. E Ele faz isso de propósito. Você sabe por que Deus, no dia mau, Ele não fala com você, Ele não manifesta para você o que está acontecendo? Porque Ele quer saber a sua ação, a sua atitude. Ele quer saber o que você vai fazer. E aí quando o diabo, ele bate em retirada, porque no dia mau, o diabo, ele vem tirar chacota de você. No dia mau, o diabo vem e lança dardos inflamados. E eu quero aqui trazer para vocês hoje o que o diabo fala no dia mau. O diabo fala isso aqui. Mas cadê o seu Deus? Ué, mas você não é tão espiritual? Cadê os anjos que andam com você? Nossa, lá no mundo você estava muito melhor. Mó, parece que esse Deus não cuida direito de você não, porque permitiu que acontecesse isso. Fulano tá doente, não é seu parente, ué, você não é a intercessora ou intercessor. Então, no dia mau, o diabo, ele vem do seu lado e ele vai cochichar no seu ouvido. Ele vai cochichar no seu ouvido. E se você estiver vulnerável, você vai cair na cilada de Satanás. E aí, o que o inimigo quer que você faça no dia mau? Blasfeme contra Deus. Murmure contra Deus. E chegue a falar para Deus que você não vai mais buscar Ele porque você está passando por aquilo. E agora eu quero te contar o que você faz quando há a oposição maligna do diabo no dia mau, no dia perverso, no dia triste. O que você faz? Você fica em silêncio. Você coloca um chofar para tocar. E aí você vai falar isso. Espírito Santo, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico o nome de Deus. Eu glorifico agora. Só glorifica, não fala nada. Daqui um pouco,
o diabo ele vai sair de perto de você. O diabo ele tem que bater em retirada, porque Tiago 4:7 fala: portanto, submetam-se a Deus. E me submeter a Deus é falar: Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, ainda que eu não sei o que é, eu estou aqui fiel. Eu não me movo nem para a direita nem para a esquerda. Amém? E quando você se posiciona em Deus, e Deus sabe que você tá com Ele, e não é essa situação, não é isso, não é aquilo que vai fazer com que você saia da presença dEle, o diabo ele tem que bater em retirada, ele tem que fugir. E Deus só vai voltar a falar com você quando você colocar o diabo para fugir. E como que você vai colocar o diabo para fugir? Quando você fala: Deus, ainda que eu não saiba o que esteja acontecendo, eu te glorifico. Amém? Eu te exalto, eu te louvo. Então eu quero hoje que vocês tenham maturidade espiritual para entender que muitas coisas são processos naturais que acontecem. Então para tudo que você se posiciona no reino de Deus, há uma oposição maligna do inferno contra você. Talvez o diabo vai usar sua mãe, talvez o diabo vai usar o seu pai, talvez o diabo vai usar o seu marido, a sua esposa, o seu filho. Eu não sei quem o diabo vai usar, mas ele não fica usando gente estranha que não alui muito nos seus sentimentos, não. O diabo tá todo o tempo usando pessoas que mexem com o nosso interior. O diabo tá todo o tempo usando pessoas que dói. Então quando alguém vir, eu preciso que você fale: Senhor, eu sei que não é o fulano, é alguma coisa por trás do fulano, é alguma coisa usando fulano, beltrano, cicrano. Então eu preciso hoje que você veja além da pessoa que está diante de você, trazendo confronta, trazendo oposição, fazendo talvez conversa, isso, aquilo ou aquilo outro. Eu preciso hoje que você comece a olhar todas as coisas com maturidade espiritual, amém? Tudo na vida, queridos, vai ter uma oposição. Se você numa empresa tem a ascensão de ser agora o gerente, deixou de ser funcionário e ser gerente, vai ter funcionários que vão sentir inveja de você e não vão aceitar que você está naquele lugar. E isso se chama oposição. E vai haver uma fofoquinha, um burburinho, uma situação chata, talvez uma facçãozinha. Então há oposição em todas as áreas da nossa vida. E também há oposição dentro do reino celestial. E essa oposição vem do maligno, dos demônios. Então se você se levanta para ler a Bíblia, há oposição. Se você levanta para orar, há oposição. Só que aí a hora que o diabo viu que ele não consegue mais te atacar, olha só, quando você começou a orar para levantar para a oração da madrugada, foi luta ou não foi? É luta, é coisa acontecer, aí começa a acontecer coisa dentro de casa, é menino ficando doente, e parece que o mundo espiritual vira um reboliço. Só que daqui a pouco, passou 10 dias, o diabo fala assim: não vai dar jeito, não tem jeito. Já tentei todas as minhas cartadas que eu podia ir na casa dessa pessoa, mexer ali no filho, mexer ali na situação. Ela não vai parar não, então eu preciso ir embora. E aí o diabo ele vai tentar achar uma outra maneira, um outro jeito para começar a investir de novo, para fazer você desanimar e parar. A oposição do diabo, ela vem na sua vida para você parar. E queridos, quando o diabo ele começa a afrontar você, começa a usar pessoas contra você, eu preciso que você entenda de uma coisa: você está a passos de tomar algo grande na sua vida. Você está passos, você está muito perto, porque o diabo, ele não vai tentar fazer você parar se eles... Queridos, o diabo, ele sabe quando você tá para receber uma promessa, quando você tá para romper. Então o diabo, ele só vem quando ele sabe que ele já perdeu, mas que você vai glorificar o nome do Senhor ali, e a sua fidelidade vai ser muito maior, porque agora você vai acessar algo da parte de Deus. Então hoje eu quero pedir para vocês de verdade, eu preciso que vocês tenham maturidade espiritual. Então todos os dias eu preciso que vocês comecem a falar assim: Senhor, me ensina a ver com os olhos espirituais, me ensina a ouvir com os ouvidos espirituais, me ensina a sentir com o coração espiritual. E eu quero que você entenda que
nem tudo gira, tá? Contra você. Não é sobre pessoas, mas o diabo, ele está ao seu derredor, porque quem está ao seu redor é um anjo. Então, quando há uma brecha, ou Deus permite, o diabo ele vai vir tentar te manipular, te atacar, ou fazer com que circunstâncias aconteçam. Amém? E eu preciso hoje que você entenda. O mundo não gira em torno de você, mas o diabo gira em torno de você. Porque a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor. Então, ao nosso redor está o anjo. E ao derredor está os demônios, tentando o quê? Todo tempo tirar nossa paz. Todo tempo fazer com que a gente venha se irar. Pecar, ficar bravo, ficar triste, ficar magoado. Então, hoje eu quero aqui perguntar algo para vocês que é de inteligência espiritual. O que você precisa fazer para evitar os confrontos de Satanás? Vou dar um exemplo. Toda vez que você vai lá na casa da sua sogra, o diabo usa a sua sogra para te afrontar. O que você faz? Para de ir lá. Vai lá só quando for necessidade. Então eu preciso que você aprenda. Se essa circunstância o diabo usa para me afrontar, eu preciso evitar. Se essa situação com o meu marido, quando a gente vai fazer uma situação como essa, a gente vai decidir algo, e aí ele fica bravo, irado comigo, então a gente vai evitar, ou eu vou ter que dar o meu jeito e fazer da forma que tenha paz dentro da minha casa. Então eu preciso hoje que você comece a raciocinar espiritualmente. O que eu preciso fazer para evitar as brechas que o diabo cria na vida de outras pessoas para tirar a minha paz? Olha só o que a Cíntia está falando, ficar em silêncio. Perfeito, Cíntia, maravilhoso, ficar em silêncio. Então eu quero que você entenda, você precisa hoje perguntar como eu posso evitar circunstâncias que o diabo sabe que ele tem oportunidade de entrar para inflamar meu coração. Que ele tem oportunidade de entrar para usar pessoas, ok? Então hoje eu preciso que vocês começam a ver o mundo espiritual, o que tem por trás de pessoas, de coisas, de situações, amém? Então, por exemplo, alguma coisa não deu certo, você faça essa pergunta: Senhor, por que isso não deu certo? O que tem de espiritual por causa disso? E Deus, às vezes, na hora ele te fala. Mas a gente tem que começar a aprender a perguntar para o Espírito Santo. Espírito Santo, por que isso não deu certo? O Espírito Santo fala, porque eu estou dando um livramento para você. Talvez você ia começar a sociedade com uma amiga, com um amigo, e não sei por que aconteceu que não deu certo. E talvez Deus está te livrando de você ter uma falência e perder todo o dinheiro que você juntou 10, 20 anos. E aí você fica chorando, murmurando e você não consegue ver Deus. Então, queridos, toda coisa que sai fora do curso que você tinha predestinado, você falou, olha, eu vou abrir essa loja, aí não deu certo. Aí você fala, Senhor, por quê? E Deus, ele fala. Então, eu quero que você aprenda algo. Quando acontecer algo, fala, Senhor, tem alguma resposta espiritual para essa situação, para essa circunstância? O Espírito Santo vai te responder. Amém? Ele vai falar para você sobre o que se trata. E na maioria das vezes, queridos, a gente fica com raiva, fica irado, e Deus está nos livrando. Deus está nos poupando porque nós temos vida com Ele. Então hoje eu preciso que você aprenda a resistir os dardos inflamados do maligno. E eu quero ensinar aqui uma chave para você. Quem aqui sente cansaço espiritual de tempos em tempos? Eu quero ensinar aqui para você algo que é uma chave muito poderosa. Quem aqui sente cansaço espiritual, desânimo espiritual, como se você não tivesse forças espiritualmente? Amém? Quem é que sente isso? E eu vou explicar para você o porquê que você sente isso, ok? É um esgotamento de energia da sua alma, ok? Hoje eu vou te ensinar algo aqui poderoso
tá? Eu até vou colocar essa live lá na área de membros dos Libertadores, que eu vou tirar ela daqui. Então vamos lá. Pega a visão aqui. A nosso corpo só tem vida porque nós temos uma alma que nos dá ânima. Pega a visão. Ó, pros meus alunos, os Libertadores. Na primeira temporada agora eu vou ensinar o alicerce para vocês, arroz com feijão. Então vocês vão entender. Vou falar agora, vou dar uma aula sobrenatural sobre arrebatamento, corpo, alma, espírito, paralisia do sono, os mecanismos, desenho de tudo como que acontece. Não, vai ser tremendo, vocês vão ficar assim, meu Deus, amém? Então vocês se preparem, tá? Acredito que terça-feira essas aulas começam a entrar, certo? Certo? Então vocês já se preparam. Acho que terça-feira, a parte da tarde, já começa a entrar essas aulas. Que agora no começo, quando, né, ela faz o lançamento e vai liberando, né, já tem lá o seminário, algumas coisas, agora vai fazendo as liberações pouco a pouco. Então vamos lá. Eu preciso que você entenda algo. A nossa alma é que nos dá ânima. Nossa alma. Então, na nossa alma que vem o quê? Essa força, essa vontade. Então, eu tenho muita energia na minha alma. Muita. Tem a unção do boi selvagem. Eu tenho a unção do boi selvagem. Certo? Então, eu tenho muita ânima. E o que o diabo faz? Ele faz esgotamento energético. E como que o diabo faz esgotamento energético? Batalhas espirituais pesadas que às vezes nós acabamos enfrentando, nossa e de outras pessoas, sem saber como entrar e sem saber como sair. Pessoas que fazem vampirismo. Queridos, tem pessoas que são vampiras espirituais de energia. Ela vem, ela fica conversando com você uma hora. A hora que ela sai da sua presença, ela tá bem, porque ela sugou toda a sua energia. Mas você tá mal, você tá oprimido, você tá com dor de cabeça, você tá... Então, eu preciso que você entenda, tem vampiros de energia. Pessoas... Você já viu, eu tinha lá no meu consultório, tinha 2, 3 pacientes que eu já sabia. Quando ele vinha, eu já orava antes, tá? Então queridos, tem pessoas que você senta com ele, você fica bem, porque a pessoa carrega tanto de Deus, a pessoa ela é tão pra cima, que você acaba ficando mais feliz. Às vezes você tava até triste, você fica bem. Mas tem pessoas que elas estão tão carregadas de demônios, e elas precisam de energia na alma. E aí quando elas vê você, e você não vigia, você não colocou a armadura, certo? Elas sugam você. Então, a nossa alma, ela pode ficar com a bateria lá embaixo. E o que acontece quando a bateria da nossa alma vai lá para baixo? Aqui que tá o perigo. O nosso corpo, quando ele dorme, ele carrega a bateria. Então, o celular não precisa carregar a bateria? O nosso corpo, tá? Ele dorme quando a nossa bateria carrega quando o nosso corpo dorme. E às vezes a gente começa a ter insônia, a gente começa a se alimentar mal e o nosso corpo para de caminhar bem e começa a passar por perrengues, certo? Então o que acontece? A nossa alma fica sem energia. Quando a nossa alma fica sem energia, fica desgastada, nós começamos a ficar vulneráveis. E essas vulnerabilidades, elas começam a acontecer nos pensamentos e na nossa mente. Quando você tá cansado, qual que é o pensamento? Sabe quando você tá esgotado, cansado? O que você fica pensando? Eu vou desistir disso aqui. Ai, meu Deus do céu, que fardo. Isso é só pensamento. É só pensamento catastrófico. E um dia o Senhor disse pra mim, teve uma época que eu tava fazendo muito pro Senhor, eu não tinha ainda a unção do boi selvagem. Eu fazia demais pro Senhor e eu ficava nesses esgotamentos físicos. E aí um dia o Espírito Santo falou assim, para tudo, come algo gostoso e vai dormir. E eu entendi que tem horas que você tem que parar tudo o que você está fazendo. Você tem que se alimentar. Você tem que ser um ser humano. Tem hora. Você fala assim, olha, eu preciso comer. Eu preciso desligar minha mente, desligar meu celular, deitar, dormir. E a minha bateria ela tem que carregar. E eu quero dizer aqui pra você,
Quando você estiver perturbado, que o diabo estiver querendo que você blasfeme contra o Senhor, que o diabo começar a cochichar no seu ouvido que você não vai conseguir, que você não tem unção, que você é indigno, eu quero que nesse momento você não fale nada, mas que você vá fazer algo que te dê prazer e vá fazer algo que descanse a sua alma. A nossa alma, ela só descansa quando você, e ela só se recarrega, tá? Quando você está bem no seu corpo, ok? Então você precisa, tá? Você precisa hoje, no nome de Jesus, de verdade, você precisa ter o quê? Maturidade. Eu não tô bem, eu não tô legal, eu tinha que responder essa pessoa, eu tinha que decidir isso, eu não vou decidir agora, eu vou dormir, eu vou descansar e amanhã eu resolvo isso. Então tem coisas, queridos, que você não pode resolver cansado. Você não pode resolver debaixo de uma vulnerabilidade da sua alma. Então a nossa alma, ela tem que ser bem alimentada, ela tem que ser, né, a gente tem que dormir certinho, dormir bem. Por quê? A gente pode começar a enfrentar esses desgastes, certo? E quando a gente entra nesse lugar de vulnerabilidade, o diabo, ele vem. E ele vem se opondo contra nós, tá? Então, na live de hoje, eu quero que você entenda. Se tá tendo guerra, é porque o diabo já viu sua vitória. E aí, você tem que ver sua vitória também. Se está tendo guerra, porque o diabo já viu sua vitória. Então, olha só. Eu falava assim, meu Deus, tem uns 3 dias que ninguém me xinga, ninguém me perturba. Será que eu tô desviando, Senhor? Será que tá acontecendo? Querido, se ficar 3 dias que eu não passo raiva, que eu não vejo um xingamento, que eu não vejo alguém se opondo contra mim, eu já falo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque é muito natural pra mim, oposição. E eu hoje quero que você entenda isso. Ok? Isso para você tem que ser um termômetro. O dia que eu entendi que toda vez que alguém se opõe contra mim é porque eu estou exatamente no destino certo, que é porque eu estou a passos de coisas grandes que o Senhor vai fazer. Quando eu não vejo essas oposições, eu começo a ficar com medo. Eu falo, Deus, será que tá tudo certo? Será que eu fiz alguma coisa errada? Certo? Então, queridos, o combustível para você entender que você está exatamente aonde Deus gostaria que você estivesse, são oposições espirituais e físicas aqui na terra sendo levantadas contra você. O diabo, ele não mexe com quem está fazendo a vontade dele. O diabo, ele não perturba com quem está fazendo a vontade dele, porque é dele. E aí você fala assim, olha, tem lá um crente lá na minha igreja, mas parece que a vida dele é tão boa. Mas você vai ver, ele não leva Jesus a sério, ele só vai na igreja. E só ir na igreja não determina que uma pessoa vive em santidade. E tem gente, queridos, que está na igreja, vai na igreja toda semana, mas não tem uma vida em santidade, não tem uma vida de relacionamento. Mas aí vai olhar para a sua vida, você ora, você jejua, você paga preço, aí o inferno se levantou contra você. E eu preciso que você entenda. Tem muitos cristãos que são de Satanás e estão dentro da igreja, porque fornica, porque fazem o que o diabo gosta. Então é normal a oposição maligna e você precisa olhar isso hoje como um termômetro positivo. Você precisa olhar que todo tipo de afronta. Primeira coisa, trouxe raiva para você, você faz essa pergunta: o que está por trás disso? Ah, são demônios que tá usando essa pessoa que é vulnerável para me afrontar, que tá usando essa fofoca, essa conversa para me afrontar, para me desestabilizar. E aqui agora eu quero falar algo com vocês. Todas as vezes que você vai viver um marco na sua vida, um pouquinho antes desse marco, o diabo vai usar alguém ou uma situação para te deixar no chão. E você pode anotar o que eu estou falando. Anota o que eu tô falando. Vamos supor que você foi chamado na sua igreja para dar a palavra pela primeira vez. E aí você tá se preparando aquela semana toda. No dia que é um sábado, que você vai lá dar a palavra, acontece algo que te deixa super triste. Acontece algo que te deixa no chão. E por que que isso acontece? Porque o diabo sabe que você vai viver um marco. E o marco você vai pregar ali, você vai sentir o poder de Deus. E ali você vai talvez tomar gosto.
E aí eu vou falar uma coisa para você. Uma das maneiras que Deus mais nos forja é através das pessoas que estão em volta da gente. E aí nós precisamos exercer, né, o fruto do Espírito. Então, queridos, toda vez que você vai viver um marco, eu já fico esperando a lambada chegando em conferência. Eu já fico esperando. Eu já espero a lambada. Então eu preciso que... Ou é uma decepção, ou é descobrir alguma coisa, ou é algo. Então, queridos, toda vez que você vai viver uma ruptura, o diabo ele vai tentar lançar algo contra você para você perder a sua paz. E mesmo, queridos, algo te abalando, eu quero que você fale assim: Senhor, ainda que a figueira não floresça, eu estou com o Senhor. Amém? Um dia eu falei isso aqui para Deus e eu quero que você anota isso. Você vai falar isso aqui para Deus. Fala assim: Senhor, eu escolhi estar no seu time. Eu visto a camisa do teu reino e eu não saio mais da posição. O diabo tentando de tudo sobre a minha vida, eu recebendo qualquer tipo de oposição maligna, a figueira não florescendo, eu ainda que não esteja prosperando, as promessas que eu ainda não esteja vendo, eu determino, Senhor Deus, que eu não saio da minha posição. Eu falei para o Senhor um dia, eu falei: Senhor, eu não saio de posição, conta comigo. Chorando lágrimas de sangue, sorrindo, cantando, eu não saio da posição. E Deus, ele busca pessoas que são obstinadas no reino dele. E uma pessoa obstinada é uma pessoa que é teimosa em permanecer, mesmo não dando certo a sua vida, mesmo não vendo a figueira florescer, mesmo não vendo ainda as promessas se cumprir. É uma pessoa que fala assim: Senhor, eu sei porque sei que um dia vai acontecer, mas enquanto não acontece eu permaneço, e se não acontecer eu continuo. Uma pessoa obstinada pelo reino é uma pessoa que não sai da posição. E Deus, ele te coloca em patentes altas quando você se torna essa pessoa. Quando você se torna esse guerreiro. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não saio daqui. Conta comigo. Eu escolhi defender o teu reino. Eu escolhi defender o Senhor. Eu escolhi o Senhor para ser o meu Deus. Eu escolhi o Senhor para ser o meu pai. O Senhor me escolheu para ser sua filha, o seu filho. E eu quero hoje que você entenda. Deus, ele está buscando a fidelidade. Tem muita gente que começa a buscar Deus por aquilo que ele pode dar. E ele pode dar tudo, ele é dono de tudo. Mas eu quero saber hoje, você está com ele por aquilo que ele é? Você está com ele por aquilo que ele já fez por você, que foi ter entregado o filho dele? Ou você está buscando Deus porque você precisa de uma ruptura financeira? Ou porque você tem um papel na justiça e se isso não resolver, você vai estar em problemas? Porque muitas pessoas começam a buscar Deus por algo que elas querem que Deus faça. Mas eu quero dizer hoje para você, não sai da posição. E mesmo você tendo um monte de fracassos, porque Deus muitas vezes vai permitir os fracassos para ver aonde está o seu coração. Deus vai permitir fracassos na sua vida para ver aonde está o seu coração. Para ver se você é resiliente. Quantas vezes eu fracassei. E aí eu fracassava ali naquela semana, né? Aí passava uma semana e falava: agora eu vou fazer uma estratégia melhor, vai dar certo. Aí eu acho que Deus falava assim: mas não pode. Acabou de tomar uma lambada, vai de novo. Vai de novo. Mas que resiliência é essa? Doendo, sangrando, ainda quer continuar. E Deus, ele treina seus generais assim. Mas eu quero dizer hoje para você que Deus vai te capacitar. Você precisa aprender a depender dele, aprender a depender do Espírito Santo, aprender a estar com ele todo o tempo e falar: Senhor Deus, não interessa o que falarem do Senhor, Senhor, não interessa o que as pessoas inventar a respeito de você. Eu estou com o Senhor até o último dia aqui da terra e depois pelo resto da eternidade. Então hoje eu quero que você entenda que o seu posicionamento em Deus vai trazer as patentes espirituais que você almeja e deseja, mas você vai ter que aprender
com maturidade a entender o que é uma oposição espiritual. E toda vez que alguém vir guerrear contra você, se opor contra você, um comentário, alguma coisa, uma fala, eu quero que você entenda, termômetro positivo, tá dando certo, você tá fazendo algo que tá dando certo. É o inferno que está investindo em você, o diabo tá bravo, ele está usando pessoas, usando circunstância, usando situações para você blasfemar contra Deus, porque principalmente quando você acaba de se posicionar. Aí o diabo vai lá o quê? Cochicha no ouvido do seu patrão e fala, despede ele, ela. Aí de repente você é despedido. Aí o diabo vai lá e fala assim, quer ver que vai blasfemar? Quer ver que não vai aguentar? Acabou de voltar para Jesus, se posicionou, agora foi mandado embora, não vai entender, não vai aguentar. E o diabo fica esperando você blasfemar. E eu vou falar uma coisa para você aqui. A maior luta do diabo, queridos, é parar os cristãos verdadeiros. A maior luta do diabo é parar quem está na posição. Porque os que são mornos, o diabo não se importa com eles. Os que são mornos não carregam unção, não carregam o Espírito Santo, não aluem em nada. Então o diabo ele vai investir em quem está cheio do Espírito Santo. O diabo só vai investir, queridos, em árvore que dá fruto. O diabo só investe, queridos, em pessoas que já estão dando resultado nas cortes celestiais. O diabo não mexe com quem é dele. O diabo não mexe com quem não alua em nada as coisas. Então eu preciso que você entenda, toda vez que se levantar uma afronta contra você, é porque já deu certo, é porque você é uma árvore frutífera, uma lamparina cheia de óleo, com uma labareda cheia de fogo acesa, que ilumina lugares e pessoas. Então agora você vai ter que olhar, ei, tá dando certo. O diabo tá fazendo tudo isso, mas eu vou ver agora com olhos da fé que eu já tomo posse das conquistas, porque se o diabo viu, porque está muito perto. O diabo viu, então ele está tentando fazer com que eu blasfeme, porque ele quer que eu pare de continuar nesse local aonde eu estou acelerando as minhas promessas. Fidelidade acelera a promessa. Tem gente que fala assim para mim, Lari, quantos anos de ministério você tem? Eu tenho 8 anos de fidelidade que eu me posicionei em Deus e nunca mais saí da presença de Deus. E eu tenho 6 anos de ministério só. Em 6 anos me tornei a pastora, apóstola. Tenho hoje um ministério global, um ministério físico. E eu tive um crescimento avassalador. E tem gente que fala assim, mas 6 anos, 6 anos. 2 anos foi de busca, de muita oração e o Senhor rompeu. E por que Deus fez isso comigo? Por causa da minha fidelidade. Porque o meu sim para Deus foi um sim de verdade. E eu cheguei a falar para Deus, o dia que o Senhor vê que eu quero desviar, o Senhor me leva para a glória, mas eu não aceito ir para o inferno mais. E eu me tornei alguém obstinada pela presença de Deus. E eu disse assim para o Senhor. Queridos, teve um dia que eu chorei tanto. Porque eu fiz uma conta, eu falei assim, Deus, se eu tivesse começado com 15 anos, eu perdi 10 anos da minha vida. No mundo, na hipocrisia. E eu falei assim, Deus, eu não sei se tem como acelerar o tempo. Hoje eu entendo que tem. Mas se tiver como acelerar o tempo, eu quero trabalhar diversas vezes mais por dia do que eu faria normalmente, porque eu quero recuperar os meus 10 anos perdidos. Ou mais anos perdidos. E eu recuperei isso. E tenho recuperado e tenho rompido muito mais. Então eu quero dizer para você, se o diabo te tomou anos, o Senhor ele pode trazer um aceleramento, mas você vai ter que ser maduro. Você vai ter que aprender a ser maduro e entender que ele só se opõe com aqueles que ele já perdeu, que não é mais dele e que o diabo já viu a vitória dessa pessoa. Então toda vez que há oposição é porque você está perto de uma ruptura, você está perto de receber algo grande da parte do Senhor. Então hoje eu preciso que você entenda, a fidelidade é um grande requisito nas cortes celestiais. Toda vez que você entra na presença de Deus, daqui a pouco você sai, daqui a pouco você entra. De verdade, toda vez você atrasa as suas promessas. Então hoje, no nome de Jesus, eu quero que você se posicione verdadeiramente
genuinamente. Amém? De forma assim avassaladora. E eu quero que a partir de hoje, principalmente você que é o meu aluno da escola, afronta é termômetro positivo que tá dando certo. Afronta são respostas. Toda afronta é um feedback positivo. Toda vez que alguém se opõe contra você. Deixa eu contar algo pra você. Eu não sei. Vocês querem saber como que nasceu esse negócio de live de madrugada? Alguém me afrontou. Alguém me afrontou. Usada pelo demônio. E toda vez que alguém me afronta, eu não revido contra essa pessoa. Eu revido no reino. E eu não sei o que aconteceu, não lembro mais. Mas eu recebi uma afronta muito grande. Do inferno. E eu pensei, o que eu posso fazer para contra-atacar Satanás? Porque eu sei que ele usou essa pessoa, mas o que eu posso fazer? E aí quando eu recebo essa afronta, eu falei, peraí, eu vou fazer live cedo. Então, eu preciso que você entenda, toda vez que uma força antagonista, igual o meu esposo está falando aí, veio contra mim, nasceu uma oração da madrugada, nasceu uma live, nasceu um jejum doido. Todas as vezes que o diabo tentou perturbar a minha mente, usando alguém, um filisteu, um gadareno, eu falei, peraí, eu sei que não é com você não, eu sei que é com potestade principada. Você tá mexendo comigo? Agora eu vou te dar resposta. E eu, de fato, sei contra-atacar. Então, queridos, toda vez que eu saí da zona de conforto, eu tive que ser confrontada por alguém que foi usado pelo capeta. Então, eu declaro hoje que você aprenda a converter oposição com um contra-ataque no inferno. Então, se essas lives nasceram de manhã... Um dia, quando eu estou irada, brava, eu falei, quer saber uma coisa, Satanás? Você vai ver agora. Vou fazer essa live aqui agora. Eu pegava um tema de live, vou fazer essa live aqui que é difícil de fazer, vou pra cima. Então eu quero que você entenda, tá? Que é muito sobrenatural. Aprenda a usar força antagonista em favor do reino de Deus. Então, portanto, submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 4, verso 7, certo? E era isso, meus queridos, que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você se inscreveu na escola, tá recebendo batalha espiritual, é porque o diabo sabe que esses 4 meses vai ser transformador. Então, você que é meu aluno, eu quero que você tenha paciência em entender que o diabo já viu o que você vai viver, já viu as rupturas, já viu o desencadear que vai acontecer daqui pra frente, e ele de verdade, ele não quer que você viva isso. Ele quer tirar, né, a sua paz, mas a partir de hoje, eu quero que você entre nesse lugar de começar a glorificar as coisas que você não consegue ver, começar a glorificar no tempo mal, no dia mal, toda a força antagonista. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, hoje começa o 24/7 às 5h30 da tarde, tá? Horário de Brasília. Para você participar, você acessa o grupo do Telegram, ou que está no link da minha bio, ou que está... Aí tá nos meus stories, no link da bio tá o link lá da escola. Entra no link dos meus stories, tá? E você consegue entrar no grupo do Telegram, o link vai ser enviado lá, 5h30, tá? E aí a oração vai tocar durante 7 dias. Eu vou colocar lá no grupo de novo o PDF para você preencher as coisas. E hoje, às 3 horas da manhã, eu vou fazer uma batalha espiritual, uma guerra espiritual poderosa na sua vida aí, né? Vou estar intercedendo aí por todos vocês. Amém? Que Jesus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você tenha um sábado abençoado, em nome do nosso Senhor Jesus.